aí, enquantos 19, faltou alguns, mas vou começar a comentar com vocês, só para a gente se acertar e não se perder, né? Então, nosso calendário, hoje, estão vendo minha tela? Sim. Sim, dá para ver. Ok, beleza. Hoje é dia 17. A semana que vem nós vamos ter uma aula que eu vou, obviamente, né, tirar dúvida de vocês e se não tiver muitas dúvidas eu vou resolver alguns exercícios. E aqui nós vamos, depois nós já iniciamos com o movimento harmônico simples, né, MHS, e a nossa prova vai ser dia 2/10, tá? O que mais que nós temos aqui? Não esqueçam que semana que vem vocês têm o limite para a entrega dos exercícios capítulo 9, e na outra semana, dia 1, limite para a postagem dos experimentos. Então, não esqueçam dessas datas aqui, só para vocês se encontrarem bem. Se vocês vierem aqui, ó, entrou na disciplina, né, física tal, se vocês vierem aqui em calendário, aparece tudo que vocês têm que fazer aqui para a disciplina, tá? Então, aparece o calendário de todas as atividades aqui da disciplina. Inclusive, foi por esse motivo que eu coloquei aqui a prova. Ó. A prova está colocada como um exercício online, como se fosse online, né? Não vai ser online, porque eu vou lançar a nota ali. Ela está aqui por dois motivos. Para poder lançar a nota no sistema, assim vocês terão acesso à nota. Possivelmente, eu vou tentar escanear todas as provas de vocês, então a minha ideia é que eu possa colocar ela escaneada, vou tentar fazer isso, se os scanners da UFPR lá estiverem funcionando direitinho, porque são muitas provas e eles fazem vários, né? E eu vou tentar, e está aqui também para vocês poderem olhar o calendário. Então, sempre acompanhe o calendário aqui para ver o que tem de atividade de cada uma das disciplinas de vocês, tá? Beleza, gente? Antes de eu começar com o que eu pensei com vocês, tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa e cortou. Você, Vitor? Eu fiquei em dúvida se você poderia explicar a questão 11 dos problemas e testes do capítulo 9? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Professor, depois tu pode explicar o exercício 2 dos problemas e testes? Eu não entendi muito bem também. Vamos ver. Deixa eu ver aqui que se refere, se você referir ao que eu vou falar hoje, aí eu vou para o que eu vou falar e deixo. Problemas e testes, então são dois. O 2 e o 11, isso? Isso. Considera uma partícula em movimento circular, o 2, né? Uniforme, seja energia cinética, seja a energia cinética dessa partícula, que é a quantidade de movimento. É correto afirmar que ele está em movimento circular uniforme. Energia cinética está variando e Q permanece constante. Letra B. Energia cinética permanece constante e Q está variando. Letra C. Tanto energia cinética quanto Q permanecem constantes. Tanto energia cinética quanto Q estão variando. Em primeiro lugar, qual que vocês consideram que seria a resposta? A B de bola. Por quê? Porque como ele está em movimento circular uniforme, isso quer dizer que a velocidade dele não varia. E como a energia cinética é escalar, e a massa não vai variar também, então a energia cinética é constante. E que o módulo da quantidade de movimento não varia, mas como ele está em movimento circular, isso quer dizer que o vetor dele está mudando. Então ele está mudando de direção e sentido. Exatamente. Então, eu só queria fazer uma correçãozinha pequena nessa. Você falou que a velocidade dele não varia. Quem não varia é o módulo dessa velocidade. Isso, exatamente. Ok? Beleza? Acho que só faltou completar isso. Se o movimento circular é uniforme,
A velocidade angular dele é constante, então o módulo da velocidade tangencial dele, então que é o módulo da velocidade dele mesmo, vai ser constante. O que vai mudar é o tempo todo a direção e o sentido desse vetor, mas o módulo mantém-se constante. Na energia cinética, como a gente faz ela elevada ao quadrado, ou velocidade elevada ao quadrado, a energia, esse V ao quadrado aí, V vezes V, o resultado disso é um escalar. Por isso a energia cinética é um escalar. Ok? Quando nós vamos para a quantidade de movimento, a quantidade de movimento é m vezes v. V é um vetor, eu não tenho ele ao quadrado, é um vetor. Então, a quantidade de movimento é um vetor. Então, se a velocidade muda de direção e sentido, o vetor também muda de direção e sentido. Ok essa? Beleza? Quem tinha pedido a 2? Fui eu, agora entendi já. Ficou claro? Beleza. Sim. A outra é a 11, né? Isso. Vou ver o que diz ali. Todos conseguem enxergar bem aí, esse tamanho? Tô vendo de boa. Uma bola de ferro de massa 1 kg, presa na ponta de uma corda. Veja a figura desse problema. Cadê a figura desse problema? Ah, tá. Vendo. Bola de ferro de massa 1 kg está presa na ponta de uma corda. É lançada contra um carrinho de massa 2 kg. O carrinho está inicialmente em repouso e a velocidade da bola imediatamente antes do choque é 3 metros por segundo. Então, antes do choque, imediatamente é 3 metros por segundo. Analise as afirmações seguintes referentes aos movimentos da bola e do carrinho logo após a colisão e diga quais delas descreve situações impossíveis de ocorrer. Beleza, gente? Importante isso aqui, ó. Ou seja, quais delas não vão ocorrer. Então, em primeiro lugar, vamos analisar aqui a figura. Eu tenho uma esfera presa num barbante, então ele funciona como um pêndulo. Se não tivesse o carrinho aqui, eu ergo, solto, ele vai bater. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: quando eu coloco a bolinha nessa posição aqui, que vamos chamar de A, o que eu estou dando para ela? Energia potencial gravitacional. Ok, energia potencial gravitacional. Quando chega aqui, o que ela tem? Energia cinética. Energia cinética. Então, se eu tomar como referência a base da bola e não o chão, a base da bola, aqui em cima eu só tenho energia potencial gravitacional e toda essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética aqui. Ok? Então, ela tem uma velocidade. Aí ele está perguntando sobre o que acontece quando bate no carrinho. Então, ela vai bater no carrinho, parte dessa energia cinética, ou toda ela, não sei como, depende da configuração, vai ser transferida para o carrinho. E o carrinho, recebendo essa energia cinética, tende a entrar em movimento. Dependendo da configuração que eu tiver aqui, que configuração que eu estou falando? Das massas, a relação entre a massa da bola e a massa do carrinho pode acontecer da bolinha bater no carrinho, o carrinho entrar em movimento e a bola parar. Concordam comigo? Quando que aconteceria da bolinha parar? Quando as massas forem iguais? Se as massas forem iguais, tá? E não tiver atrito, nada aqui, ok? Então a massa parou. Pode acontecer da bolinha bater no carrinho e voltar. O carrinho continua, mas ela volta. Ele avança um pouco, mas ela volta quando a massa do carrinho for maior do que a massa da bolinha. E pode acontecer dela bater no carrinho e ela continuar em movimento. Porque ela vai bater no carrinho, vai transferir parte dessa energia, mas, por exemplo, se a massa dela for muito maior que a massa do carrinho, imagine que seria equivalente a um caminhão batendo numa bicicleta. Ok? A ideia é a mesma. Vamos ver aqui agora o que está acontecendo. A bola de ferro tem massa 1 kg, presa na ponta, é lançada um carrinho de massa 2 kg. Olha lá, ó. A massa do carrinho é o dobro da massa da bola.
O carrinho está inicialmente em repouso, a velocidade da bola imediatamente antes do choque é 3 metros por segundo. Ó. Se a massa do carrinho, da bola, desculpe, é 1 quilograma e a sua velocidade antes do choque é 3 metros por segundo, qual é a quantidade de movimento do sistema antes de bater, antes de colidir? 3 kg metro por segundo. 3 kg metro por segundo. 3 vezes 1, 3. Ok. E qual é a quantidade de movimento do carrinho antes de colidir? 0. 0, porque ele está parado. Beleza. Agora vamos ver as afirmações. Após a batida. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer diferente, porque eu acho que daí eu consigo resolver melhor. Vou colocar isso aqui para vocês. E vamos traduzir isso aqui. Ah, não, eu não posso fazer aqui. Desculpa. Eu vou ter que fazer diferente. Aqui. Então, o que ele estava dizendo ali é que eu vou ter a minha esfera de massa igual a minha bola com massa de 1 quilograma, velocidade igual a 3 metros por segundo. Ela vai colidir com o meu carrinho de massa igual a 2 quilogramas, inicialmente com velocidade igual a 0. Então, a velocidade de carrinho, velocidade da bola, massa do carrinho. Ok? Então, vamos ver o que acontece. Esse sistema aqui, colisão, tem que ter conservação da quantidade de movimento. Independe de qual é o sistema que eu estou falando, se é uma colisão elástica ou inelástica, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Simples assim. Então, o que eu vou ter nesse meu sistema? Como é que é? Massa da bola vezes velocidade da bola, mais massa do carrinho vezes velocidade do carrinho. Tudo isso antes. Igual massa da bola vezes velocidade da bola depois, mais massa do carrinho vezes velocidade do carrinho depois. É importante tentar montar ele inteiro essa relação aqui, para que não tenha erro. Ok? Então, só analisando isso. De posse dos meus dados, eu vou ter 1 vezes 3 mais 0 igual a... Segundo referência. Tá. Agora eu vou ter massa da bola, 1 vezes velocidade da bola. Eu não sei. Mais massa do carrinho, 2 vezes velocidade do carrinho depois. Beleza? Se esse meu sistema for um sistema, uma colisão elástica, se ela for elástica, eu vou ter nesse meu sistema conservação da energia cinética também. Energia cinética antes tem que ser igual à energia cinética depois. Senão, não dá para levar isso em consideração. Então, eu não posso simplesmente ir pressupondo. Agora, o que ele está me dizendo é para eu analisar essas alternativas aqui e ver se elas são possíveis. Aí ele está perguntando, a bola se move com 1 metro por segundo para a direita, ou seja, para cá. Velocidade da bola depois vai ser 1 metro por segundo para cá. E o carrinho com 2 metros por segundo, velocidade do carrinho depois, 2 metros por segundo, também para a direita. Se eu jogar nessa equação aqui, será que vai haver conservação da quantidade de movimento? Então, 1 vezes 3, 3, igual.
1 vezes velocidade da bola, linha, vezes 1. Mas, notem que todos eles, a minha velocidade já estava inicialmente, né, indo para a minha direita, então o meu sinal continua o mesmo. Mais 2 vezes velocidade do carrinho, 2. Aqui vai dar 5. Ficou igual? Não. Não. Então a gente já sabe que não. Então, é isso que vocês vão fazer com as outras alternativas. Ok? Ah, ficou igual. Beleza. Então, por exemplo, quero ver se ele fala aqui e tal. Ficou igual, beleza. Mas será que, ficando igual, que tipo de colisão que eu tenho, eu posso analisar? Se conserva esse sistema aqui, se eu tenho conservação da energia cinética, e assim por diante. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá bom, então. Pessoal, segurem só um pouquinho as dúvidas, que eu quero comentar 2 coisas com vocês que eu acho que são importantes para que vocês possam... aqui. Para que vocês possam... Deixa eu colocar só esse cara aqui para eu poder olhar se tem alguma coisa no chat. Então, a ideia aqui é a seguinte, gente. Algumas vezes eu já mostrei para vocês, que já teve aula, eu já usei várias vezes essa página aqui, que é chamada de FET Colorado. Estou mandando no chat ali para vocês olharem depois, tá? E eu sempre olho aqui, venho aqui em simulações físicas. Tem outros tipos de simulações aí que eu nunca explorei, mas vocês podem explorar. Dentro da física, do Subject Physics, eu tenho um conjunto de áreas aqui e o que nos interessa agora é movimento. Dentro desse movimento, eu tenho esse ícone aqui que me leva para um laboratório de colisão. Vou só fechar essa janela, não preciso mais, tá? E aqui eu abro a simulação. Eu tenho algumas possibilidades aqui, eu vou mostrar essa introdução aqui para vocês, daí nós vamos falar sobre explorar 1D e 2D. E o que eu tenho aqui? Eu tenho meu painel, onde ele até mostra uma escala, ó, a cada meio metro, 0,5 metros, eu tenho aqui uma escala. Esse painel, a princípio, eu tenho 2 esferas, eu tenho os controles aqui para play. Ele vem definido, mostrando para mim o vetor velocidade para cada uma dessas esferas, mas eu posso mudar isso aqui. Ó. Se eu vier aqui em More Data, ou More Data, né? Eu teria aqui, ó, massa, eu posso mudar a massa dessas esferas. Por exemplo, vou colocar 1,5, que é o mesmo do outro. Tá? As 2 massas iguais. Posição, eu posso mudar a posição delas, posso mudar inclusive manualmente, mas não me interessa. Posso mudar a posição delas, eu posso mudar a velocidade delas. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, 1,5 também, para elas ficarem com o mesmo valor. Ó, mesma velocidade, mesma massa. E ele já calcula aqui para mim o momento de cada um. O que é esse momentum em inglês? É o que a gente chama de momento linear em português. Momento linear é a quantidade de movimento, ok? Já falamos isso anteriormente e é importante que vocês tenham essa noção. Então, mas eu não sei o que era momento. Só olhando a unidade, né? Quilograma, metros por segundo. Vocês são craque na unidade. E ele já calcula. Como que ele calcula? Massa vezes velocidade. 1,5 vezes 0,5, 0,75. Ok? Para cada um deles. Notem que ele coloca aqui os sinais, que significa o quê? Ele está tomando como referência positiva o meu lado direito, então o 1 está como positivo e o 2 está como negativo. Ok? Beleza até aí? Além disso, eu posso mostrar aqui o vetor velocidade, o vetor momento, mudança no momento, centro de massa, energia cinética e alguns valores. Já vamos mexer nessas coisas aqui. O que nós vamos fazer aqui é trabalhar, por enquanto, com elasticidade em 100%, ou seja, uma colisão totalmente elástica. E aí eu vou dar o play para ver o que acontece.
Bateu, voltou. Duas esferas em mesma massa, mesma velocidade, colocado de volta, elas batem e voltam. E eu vou mostrar um negócio bem interessante aqui, que é mais legal do que isso. Olha lá, eu tenho aqui o momento linear de cada uma delas, o diagrama do momento aqui, de cada uma delas. Eu posso colocar aqui o vetor momento aqui também, vou tirar o vetor velocidade, coloquei o vetor momento, que ele pegou o quê? Massa vezes a velocidade. Encontrou o valor aqui. Notem que, ó, como era de se esperar, o módulo do vetor momento é um pouco maior do que o módulo do vetor velocidade. Ok? Por conta das grandezas que nós estamos trabalhando. E aí eu coloco lá, vejo o que acontece com o momento, ele volta. E notem, vou voltar aqui, olhem aqui nesse quadro aqui do diagrama, tá? O momento do 1 está para a minha direita, do 2 está para a minha esquerda. O que acontece após a colisão? Eles mudam, eles trocam, ok? Além disso, eu posso colocar essa mudança no momento. O que significa? Olha lá, ó, ele trocou um ΔV. O que significa esse ΔV aqui? Momento final menos momento inicial, tá? Do meu sistema. Eu posso incluir o centro de massa. O centro de massa é esse cara aqui. Como que eu calculo o centro de massa? Eu pego a posição desse cara, de uma partícula 1 vezes a velocidade, mais a posição desse cara vezes a velocidade, e faço a média. Encontro o centro da massa. Aliás, a massa vezes a velocidade, né? Encontro a posição do centro de massa. Note o que acontece nesse caso. O centro de massa não muda. Ele continua sempre no mesmo lugar. Ok, então vocês vão falar, professor, então significa que o centro de massa nunca muda do meu sistema. Já vamos ver. Posso colocar aqui a energia cinética do meu sistema. Olha lá, ó, inicialmente, antes da colisão, 0,38 joules. Depois da colisão, 0,38 joules. Por quê? Porque é uma colisão 100% elástica. E eu posso colocar todos os valores aqui, ó. Momento, velocidade, velocidade, velocidade. Coloco todos os valores. Olha lá. Ok? Eu vou deixar dessa forma e eu vou começar a mexer com algumas coisas aqui. Como, por exemplo, massa. Essa massa aqui eu vou colocar 0,5. Vamos ver o que acontece com o meu sistema. Primeira coisa que eu observo é que o centro de massa que estava no meio se deslocou mais próximo para o objeto de massa maior. Ok, gente? Então, a hora que eu dou o play, olha lá, o centro de massa não fica mais parado, gente. O centro de massa se desloca. Vamos lá de novo? Ele se desloca porque o conjunto inicialmente está se aproximando, então aqui é mais pesado, a massa é maior, ele vai junto, vai próximo ali, não na mesma velocidade, mas ele se desloca também, até o momento em que eles colidem. Quando eles colidem, quero ver se eu consigo, não consegui, mas o centro de massa fica bem aqui, mais próximo da colisão. Depois que eles colidem, o que acontece? Ó? Os dois estão se deslocando para a minha... Ah, não, esse aqui parou por conta da velocidade. Esse aqui parou e esse aqui está se deslocando para a minha esquerda. O centro de massa também vai se deslocar. Só que esse centro de massa se desloca com uma velocidade de 0,25 metros por segundo, enquanto o 1 se desloca, a esfera 1 se desloca com 1 metro por segundo. Ok, gente? Então, dá para vocês mexerem bastante aqui nas configurações de forma a visualizar essa questão da velocidade, o que acontece com um, o que acontece com o outro. Eu vou fazer só um modelo aqui. Mexendo nisso, eu vou deixar a velocidade do 1 inicialmente como 0. Ele vai estar parado. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse sistema? Olha, eu acho que a massa 2 vai bater na massa 1 e a massa 1 vai ganhar uma velocidade e a massa 2 vai continuar andando para a esquerda, só com uma velocidade menor.
Ótimo, vamos ver. Bateu, exatamente isso. Perfeito, né? Agora, se nós fizermos de uma forma diferente, vamos colocar o 1, que é pequenininho aqui, com uma velocidade de 0,5, né? Só para a gente poder visualizar. E esse cara aqui, que é maior, parado. Enter. Então, agora, olhem lá, os dois saíram. Só que o que eu tenho é esse aqui, o 1 bate e volta, inverte o seu momento, e o 2 ganha momento, ganha velocidade e vai para a minha direita. Bateu. Ótimo, professor. Gostei. Mas então agora, se eu tiver os dois com a mesma massa, o que vai acontecer nesse sistema? Já que ninguém me respondeu, deve ter congestionado o canal. Ah, não estão com a mesma massa, né? Aqui é 1,50. Nessa situação, para que haja conservação da quantidade de movimento, é necessário que esse cara transfira todo o seu movimento, toda a sua quantidade de movimento para ele. Como eu estou falando em uma colisão perfeitamente elástica, ele transfere toda a sua energia cinética do 1 para o 2. Ok, gente? Então, esse aqui dá para vocês brincarem com ele. É uma colisão unidimensional. Podemos fazer aqui, ó. Nós sempre estamos, eu esqueci de falar, né? Mas, ó, avaliando a energia cinética do sistema, ponto 19. Depois da colisão, ponto 19 joules de novo. Agora, o que acontece se eu tiver, por exemplo, um coeficiente de restituição, que a gente chama, ou uma constante elástica, né? De meio, metade. Então, o que vai acontecer? Antes, ó, a energia cinética antes é a mesma, 0,19. Depois, caiu para 0,12. Não caiu a metade. Ok? Agora, se eu tiver um sistema, uma colisão 0% elástico, que significa perfeitamente inelástica, essa colisão. A hora que eu bato, olha lá, os dois grudaram e saíram junto. Olha lá a minha energia cinética, 0,19. Mas, se eu for olhar nesse meu sistema, eu tenho aqui, ó, um momento de 0,75 kg/m vezes segundo, antes da colisão. É esse o meu momento. A hora que eu bato, eu vou ter 0,38, 0,38. Ele calculou arredondando aqui, mas vai dar mais ou menos o mesmo valor. Ok? Aqui dá 0,76, né? Mas é por conta do arredondamento. Ok? Beleza, gente? Então, essa introdução é unidimensional. E eu tenho aqui também explorar isso aqui em 1D, eu não sei porque ele repete, mas tudo bem. E aqui é interessante vocês olharem esse 2D. Tá? Nesse 2D, eu tenho a possibilidade de colocar duas ou mais esferas. Vou trabalhar com duas, por enquanto. Mesma coisa, velocidade, momento, ele coloca lá o vetor velocidade, vetor momento, sempre na mesma direção e mesmo sentido. Centro de massa do meu sistema, olha lá onde está o centro de massa. Posso pedir para ver a energia cinética. Posso pedir para ver uma grade aqui para me ajudar a localizar os objetos. Posso pedir para ver todos os valores. Eu não vou ver todos os valores porque fica me atrapalhando aqui. Mas eu vou pedir agora para ver duas coisas. Sem borda de reflexão, porque senão ele bate e fica batendo nas bordas. Parece aqueles joguinhos que você tem no celular. Eu vou pedir para ver isso aqui, ó, no diagrama de momento. O que eu tenho aqui? Mais dados. Tá? Como a gente estava trabalhando lá. Eu pedi para ver o caminho também. O que eu tenho aqui, gente? Eu vou dar um zoom para que a gente perceba. Olha lá, ele colocou o momento do corpo 1, tá aqui, ó. Ele transladou para cá. O momento do corpo 2 tá aqui.
Sim. Tem um vídeo de sinuca que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Aqui, ó, o momento da esfera 2 está aqui, ó. E esse aqui é o momento total. O que significa isso? Isso aqui é a soma vetorial dos momentos. Tá? A soma vetorial dos momentos. Então, eu posso, inclusive, mexer a posição dessas esferas. Se eu colocar assim, ó, mudou lá. Mas a soma vetorial continua a mesma, porque eu não mexi na direção e no sentido dos momentos iniciais. Ok? Eu não mexi nisso. Então, não tem problema nenhum. Não mudou. Aí vocês vão falar assim, mas professor, aqui ó, o momento desse cara não está encostando no momento desse cara. Esses vetores não estão encostando. Como que eles estão encostados aqui? Não esqueçam, vetor eu posso transladar à vontade. O que eu não posso é rotacionar e nem ampliar ele ou reduzir. Mas eu posso fazer a translação. 4 minutos por exercício de presença, beleza. Daí, quando estiver chegando um pouquinho mais perto, a gente vai lá, tá? Mas me avise. Então, aqui nós temos os momentos e eu posso mexer nessas velocidades aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui velocidade do 2, aqui está menos meio e aqui está menos meio. Eu vou colocar aqui 0. Olha lá. Está lá o centro de massa do meu sistema e eu vou dar o play. Olha lá o que ele fez. Eu tenho, inclusive, marquei a trajetória aqui, pedi para ele marcar a trajetória. A trajetória inicial desse cara foi essa, a trajetória inicial desse cara foi essa. E eles mudaram. Antes, o meu sistema, vou pôr lá, ó, deixa eu pôr assim. Olha que legal o que acontece aqui no diagrama também. O meu vetor, momento, ou quantidade de movimento, inicial, total, aponta nessa direção, nesse sentido, e tem esse módulo. Prestem atenção só nele, só nesse diagrama aqui, e eu vou dar o play para vocês verem o que acontece com o sisteminha. O que aconteceu, gente? O vetor da bola 1 e da bola 2 mudaram, mas o total não. Por que não mudou total? Porque conservou a quantidade de movimentos. Porque conservou. E notem que quando eu estou falando bidimensional, na verdade, em qualquer situação, unidimensional, tridimensional, mas aqui dá para ver muito bem. Quando eu estou falando numa colisão, falar que conserva a quantidade de movimento não significa que conserva o módulo apenas, mas conserva o vetor inteiro, direção e sentido. Ok? Dá para ver perfeitamente aqui, ó. Quem vai fazer prática laboratorial com a gente agora, ou no futuro, ou quem já fez, isso aqui é muito claro. É aquilo que a gente quer lá no experimento em colisão. Ó, bateu, PUC. Mudou. A quantidade de movimento individual não se conserva. Quem se conserva é do sistema. Certo, gente? E olhem lá o centro de massa. O centro de massa continua andando lá, ele continua se movimentando. Por quê? Porque, e o mais interessante aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês também. Olhem para onde vai o centro de massa. Olhem a trajetória dele. Olhando essa trajetória e comparando com esse vetor de quantidade de movimento total, o que vocês entendem? O que vocês percebem? Que a direção e o sentido do centro de massa sempre vão no mesmo sentido da quantidade de movimento. Isso significa que você pode olhar, em vez de olhar cada partícula individualmente, você tem um conjunto de N partículas colidindo entre si e se movimentando. Você vai olhar esse N conjuntos e você pode substituir só pela análise do centro de massa. Vamos lá olhar as questões que a gente já volta a conversar. Tá, gente? Aberto lá para vocês.
Eu tirei todas as possibilidades. Vocês só vão conseguir ver a revisão depois, tá? Depois quando, professor? Quando terminar, eu acho que é quando terminar o horário, quando terminar todo mundo. Ah, entendi. Eu acabei tirando, mas foi meio besteira e acabei esquecendo de voltar isso aí. Professor, Oi. eu acho que o senhor falou isso na última aula, mas eu não lembro. Até qual capítulo que vai cair na prova mesmo? É o capítulo 9. Esse último da última semana, o 9.5, eu acho que vai cair? Não, 9.5 é que é o... como é que é? Descoberta do nêutron? Não, não vai cair, Ah, beleza, então. tá? Uhum. Tem 2 fazendo aí.
Finalizado. Ok, gente. Pessoal, depois a gente vê isso aí, eu quero só comentar com vocês também. Então, nós estávamos vendo o nosso vídeo, né? Do Colisão Lab, vídeo não, Colisão Lab, né? Laboratório de colisão. E aqui dá para vocês brincarem muita coisa, onde vocês podem, inclusive, inserir mais partículas, como eu disse antes para vocês. Vocês podem colocar mais partículas, posicionar essas partículas e ver o que acontece. Notem que conforme eu mexo a posição dessas partículas, eu mexo também o centro de massa, o que é de se esperar, correto? Eu vou mexendo o centro de massa. E eu volto naquela afirmação que nós tivemos antes, né? Se a trajetória do centro de massa está na mesma direção e no mesmo sentido, eu já começo a intuir ou a pensar assim, peraí, trajetória do centro de massa está na direção e no sentido da quantidade de movimento total do meu sistema, isso significa que eu posso, em vez de olhar para as partículas individualmente, eu posso olhar para o centro de massa dessa partícula. E ver, claro, a somatória das massas e colocar e fazer o cálculo com o centro de massa. E isso aí é muito útil, por exemplo, vamos pegar coisinhas simples no nosso dia a dia. Uma bola de futebol. Dentro da bola de futebol, eu tenho N partículas que estão em movimento. Mas a hora que ela está se movimentando, para quem que eu olho? Para o centro de massa. Eu olho para ela como se fosse uma partícula inteira. E aí eu posso extrapolar, pegar para uma ciência mais avançada, onde eu vou olhar um cometa. Muitas e muitas vezes, um cometa não é uma rocha. É um conjunto de rochas que estão ali, provavelmente tem uma maior, e mais algumas outras que estão agregadas, que estão ali juntos, fora que quando ele chega no sistema solar, ele normalmente esses cometas, aliás, os cometas têm, né? Por isso que caracteriza um cometa, é um grande asteroidão com gelo. E esse gelo começa a derreter por conta do Sol. Começa a aquecer, começa a derreter, forma aquela cauda. O que o astrônomo faz quando ele olha para aquilo? Ele olha para o centro de massa. E ele vê todo o conjunto se movimentando. Ok? Notem que quando a gente vê, vocês veem filmes aí, vai cair um meteoro na Terra e coisa e tal. Esses filmes sempre mostram dezenas, centenas, milhares de rochas caindo antes do grande meteoro. Por quê? Porque aquilo ali não é um corpo só. São várias peças que caminham juntas. Então, eu olho para o centro de massa. O astrônomo, quando ele vai olhar para aquilo, ele vê o centro de massa. Tá aqui, ó. Então, eu tenho três, vou olhar o comportamento do centro de massa das três. Olha lá que interessante. Legal, gente? Dúvida quanto a isso? Porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. É o seguinte, o experimento de vocês, eu coloquei lá para vocês fazerem uma filmagemzinha, fazerem um filme de dois tipos de colisão. Então, aqui no que nós vimos, vocês já começam a ter uma ideia. O que é uma colisão frontal, unidimensional, e o que é uma colisão que a gente chama de lateral, bidimensional, como é o que está acontecendo aqui. Correto? Elas não colidem frontalmente. Beleza, tranquilo. Vocês vão fazer alguma coisa assim. Daí vocês vão perguntar, mas como que eu vou fazer, professor, não sei o quê. E aí que eu resolvi pegar um vídeo e tratar esse vídeo, apesar de vocês terem lá um vídeo já que eu postei, tratando do tracker, do software tracker que eu baixei aqui, está aqui instaladinho, mas eu vou tratar só isso aqui, especificamente algo muito parecido com o que nós vimos. Para tratar isso, deixa eu só ver aqui onde que eu baixei esse cara. Aqui. Eu busquei um vídeo na internet que é sabe aquela série que faz vídeos em câmera lenta de fenômenos que a gente vê aí? Então, ele faz... Aqui a ideia é que ele faça de sinuca. Tá, o vídeo é bem longo. Deixa eu até colocar aqui só para vocês verem como é o vídeo e daí... Então, é basicamente isso, ele vai mostrando as colisões em câmera lenta, né? E eu gostei dele
Porque as colisões acontecem, ó, ele mostra, aqui ele está filmando de cima, ó, bem de cima, tá? Que é basicamente isso que eu quero de vocês. Ah, professor, então eu vou ter que fazer colidir bola de bilhar, de sinuca? Se vocês tiverem acesso, fica legal, fica bonito. Se não tiverem, uma bolinha de gude, uma bolinha de, já falei para vocês, de futebol, enfim, tá? Vamos fazer isso. Aí, o que eu fiz aqui? Puxei ele pro tracker, tá? Só carreguei, arrastei ele para cá, ele já entra no vídeo. E aí, eu vou fazer algumas coisas meio rápidas, mas depois vocês podem voltar nesse vídeo que está gravando, para vocês poderem assistir isso, né? Ver com calma. Primeira coisa que eu vou fazer é definir a posição, em que o trecho do vídeo que eu quero analisar. Eu não quero analisar todo. Tem um monte de coisa aqui acontecendo, inclusive esse vídeo ele passa um pouquinho mais lento aqui para a gente, né? E o trecho que eu quero analisar, eu já vou definir, eu vou procurando, vou olhando aonde que eu quero analisar e tal, né? Essa aqui, então o trecho que eu quero definir, eu já vou colocar aqui para vocês, é assim, eu posso, antes de mais nada, primeira coisa que eu tenho que fazer, desculpem aqui, gente, botão direito, eu tenho que vir aqui nesse ajustes de corte de vídeo, e eu vou dizer para ele assim, ó, qual é a taxa de quadros que eu quero? O que significa isso? A velocidade com que foi filmado aquilo. Ele, durante o vídeo, ele passou essa informação para mim, quero ver. Ele disse que estava a 2.000 frames por segundo. Não sei se essa informação é correta, mas foi o cara lá que disse, olhando a 2.000 frames por segundo, acontece isso. Então, eu coloquei lá, taxa de quadros, 2.000 frames por segundo, porque ele sabe qual é a velocidade, qual é o tempo entre cada frame daquele, tá? Aqui eu tenho o quadro inicial, quadro final. Como que eu faço para verificar esse quadro inicial, quadro final? Eu vou colocar o quadro inicial aqui e já digo para vocês como que eu faço para olhar os dois. 1, 2, 7, 8. Aceitar. O que significa isso? Ele vai começar lá já do quadro 1278. Como que eu fiz isso? Eu deixei rodando, rodando, rodando. A hora que chegou aqui, eu parei ele, parou o vídeo, eu posso avançar quadro a quadro ou voltar quadro a quadro até o momento que me interessa. Feito isso, eu venho com esse botão direito aqui, ó, clico sobre ele e determino esse quadro como inicial, 1278. E agora o que eu vou fazer é avançar quadro a quadro até a colisão e um pouco depois da colisão. Aqui tá bom. Ok? Já vi todo mundo se movimentando. Olha onde está essa setinha aqui, ó. Ela está no final. Eu vou clicar com ela, determine esse como quadro final. Ele vai pegar o número 1319. Está lá, 1319. Então, a partir de agora, se eu voltar no início do meu vídeo e der o play, ele só vai mostrar esse trecho. Terminou o trecho, ele para. Se eu quiser que ele fique repetindo, eu venho aqui, repetição, e clico, ele vai ficar repetindo isso aí para mim. Tá? Vai ficar num loop aqui que não me interessa muito isso, mas só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Então, eu vou tirar esse loop, ele vai agora só numa única, só avançando. Ok? Então, basicamente, notaram que fica bom filmar de cima. Então, se você tem uma colisão bidimensional, é bom olhar de cima ela, tá? Para ver toda ela. Se tiver unidimensional, você pode olhar de lado, assim, não tem problema. Mas se não, é bom olhar de cima. E aqui, o que eu vou fazer a partir disso? Dizer para ele quais são os objetos. Tracker significa que é uma armadilha, que ele vai seguir aquele cara. Nós vamos dizer para ele quais são os objetos que ele vai seguir. Só que para ele saber isso, ele precisa também ter algumas noções a mais. Quais são essas noções? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um bastão, é uma fita de calibração. O que é essa fita de calibração? Para ele saber qual é o tamanho das coisas aqui. Eu vou dizer para ele assim, ó, escolhi uma bolinha dessa, ele já disse aqui para mim, ó, FIN 1, Shift, para marcar. Eu venho aqui, a extremidade dessa bolinha, vou dar um zoom com a bolinha do mouse, extremidade dessa bolinha,
Marquei. Olha o que ele me diz. Ele está dizendo que aquela bolinha ali tem... putz, eu anotei aqui, acabei perdendo. 54 metros. Eu olhei na internet, procurando lá bola de bilhar para vender, e o que eu vi, uma média 54 milímetros, 0,054 metros. Então, 54 milímetros, ele já corrige para 5,4 vezes 10 dá menos 2 metros. Tá muito pequenininho, talvez, aí para vocês, mas ele já fez isso, ó. 5,4 vezes 10 dá menos 2 metros. Então, agora ele já sabe qual é o tamanho real dessas coisas aqui. Ok? Feito isso, a próxima coisa que eu faço é colocar um sistema de referência. Vou colocar uma referência aqui, mas eu vou pôr lá no canto. Depois eu mexo nele, tá? Para ficar melhor. Para não me atrapalhar por enquanto. Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora sim, eu vou seguir para ele, dizer para ele, olha, procura procura aí um objeto. Então, eu vou dizer aqui, novo. Não vou olhar o centro de massa, não é o meu objetivo aqui trabalhar com o centro de massa, tá? Apesar de vocês já terem noção do centro de massa. Vou colocar aqui o ponto de massa. Eu até vou dizer aqui, ó, que esse ponto de massa que eu quero procurar é essa bolinha branca. Olha, ele me dá indicação aqui embaixo, aqui, ó. Papá, shift mais clique para marcar as posições. Eu quero procurar a bolinha branca. Essa posição da bolinha branca. Ele avança um quadro, eu vou voltar para o quadro original. Vou dar um zoom aqui, tá? Porque eu quero fazer um negócio. Agora, o que eu vou fazer, eu tenho a possibilidade de ir marcando a posição da bolinha branca cada passo. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar, vir nesse próximo ícone aqui, ó, mostrar ou ocultar a pesquisa automática. Vou marcar ele abre esse quadro aqui de pesquisa automática que me diz, ó, Shift mais Ctrl mais clicar. Então, eu aperto Shift e Ctrl e clico no corpo que eu quero que ele pesquise. Nota que ele fez esse branco, esse círculo vermelho. Ô, gente, vamos parar de sacanagem aí? Esse círculo vermelho aqui, em torno do branco, e ele mostrou para mim o modelo que ele quer pegar. Ou seja, ele está pegando esses tons de cores aqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou aumentar um pouco mais isso para ficar quase do tamanho da bolinha. Fica melhor. Então, agora ele vai procurar isso aqui, ó. Olha lá, é isso que ele vai procurar. Deixa eu tirar o zoom e eu vou pesquisar. Olhem lá a mágica acontecendo. Por favor, eu quero que vocês olhem aqui, prestem atenção no que ele faz aqui, no que ele faz aqui e o que ele faz aqui, ó, nesse gráfico. Posição em função do tempo. Posição em X. Pesquisar. Vou fechar. Vou voltar para o início. Olhem o que ele me criou. Ele criou um gráfico da posição em X em função do tempo. Só que essa posição em X, ela está em função desse meu referencial. Lembra que eu falei para vocês que eu queria mexer depois no referencial? Mexi, coloquei ele lá. Deixa eu avançar um pouquinho até o momento da colisão. Deixa eu ver se volta. Aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó, bem certinho, X, bem onde a colide, no meu centro. E mais do que isso, eu vou rotacionar ele de forma a que ele fique com o eixo X exatamente sobre essa trajetória do cara aqui. Ou o mais fiel possível, né? Que essa bolinha está girando também, então por isso que dá algum problema. Então agora, quando eu venho aqui, ó, verde, ele acompanha a minha trajetória. Mais do que isso, gente, mais do que isso, eu posso vir aqui e pedir, em vez de ver X, eu posso pedir para ver a velocidade dele, a velocidade em X. Olha lá ela aparecendo aqui. Eu posso vir aqui e pedir para ver, a velocidade V, o resultante da velocidade. Olha lá ela aparecendo ali para mim. Ok? E ele vai... Por que ele tem esse desvio aqui? Porque a bolinha está girando, tá? Então é normal ele ter esse desvio. E eu posso fazer o seguinte, vir aqui nessa massa A, botão direito, mudar o nome para colocar aqui a bolinha branca.
Mudei o nome. Digo que a massa, qual é o valor da massa dela? De novo, eu entrei no site e lá dizia 175 gramas, então 0,175 quilogramas. Entro, coloco aqui. Eu posso pedir para ele me mostrar as posições, não quero mais. Vou pedir para ele me mostrar a trajetória e vou multiplicar pela massa. O que é a multiplicação pela massa? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Então, agora ele vai... Cadê o vetor? Deixa eu colocar o vetor velocidade. Multiplicar pela massa. Ele vai me mostrar o vetor quantidade de movimento. Ah, professor, mas o vetor está muito pequenininho ali, não consigo ver direito. O que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, e estender os vetores. Eu vou, ao mudar as velocidades, vou multiplicar por 16, por exemplo, para ele ficar muito grande. Não que o momento aumentou, mas fica mais fácil de eu visualizar, né? Fica mais fácil de visualizar. Ó, notem que ele está mudando porque a bolinha está girando, né? Ela faz aquele efeito de giro na mesa. Aí ele vai dando uma mudada. Ok? Então, olha a quantidade de coisa que eu consigo avaliar. E agora, só para fechar o negócio, vamos pegar uma outra bolinha. Quero pegar uma que quero ver que uma outra trajetória. A laranja sai para lá. A laranja. Vamos pegar a laranja, essa aqui. Então, eu venho aqui, novo, ponto de massa, digo para ele, a massa que eu quero olhar é essa aqui. Então, eu vou colocar aqui nome, laranja. Mas só isso. Só isso. Vou colocar no começo. Nome laranja. Vou pedir agora para seguir ela. Agora eu vou mandar seguir a laranja. Ó. Eu tenho aqui, ó, track a laranja. Eu venho aqui, Ctrl Shift, seleciono laranja. Para ajudar ele a achar, eu aumento para ficar maiorzinho, assim, para pegar mais o laranja e tal. Posso, inclusive, mudar para las. Opa, esse cara não. Esse cara aqui. Mudar assim, porque ele pega um pouco daquele laranja e branco ali, ele dá um contraste melhor. Pesquisar, olha lá, ó. Ele vai. Olha lá o laranja, indo para lá. A minha trajetória. Fechar. Então agora eu vou analisar quem? Trajetória, posição, por exemplo, do laranja. Olha lá a posição do laranja. Ele estava parado inicialmente. Aqui aconteceu a colisão. Aqui ele se movimenta nessa direção e nesse sentido. Se eu for olhar a velocidade, ó, eu posso olhar a velocidade dele total, que é a soma. Ó. Ele estava parado, de repente ele levou um petardo, a velocidade foi lá em cima, aproximadamente constante, e aqui ela caiu porque ele se perdeu ali no finalzinho. Então eu posso considerar uma análise até aqui, ó. Desses pontos para cá eu posso jogar fora, porque ele se perdeu, né? Saiu fora do quadro aqui, tá? E eu posso colocar isso, posso colocar a velocidade em X, posso colocar a velocidade em Y, posso colocar a aceleração dele em X. Notem que a aceleração, basicamente, fora o momento em que ele leva uma pancada aqui, né? A aceleração dele é 0. Né? Ele não acelera, ele vai com velocidade constante, que era o que a gente viu aqui, né? Bx constante lá em cima. Ok, gente? E dá para você fazer com vários. E é essa a ideia que eu quero de vocês. Que vocês coloquem esses vetores lá, tratem de vocês. Vocês vão fazer 2 vídeos. Um, tentando fazer uma colisão frontal. Aí vocês podem pegar uma canaleta, sei lá, já falei para vocês, pode ser até o espaço do rejunte de uma cerâmica. Uma bolinha colidiu com a outra, tá ótimo, vai ficar legal. Tá? Só cuide com a iluminação para ver bem. Aqui ainda não está muito legal. Tem uma possibilidade aqui dos filtros que eu falo naquele outro vídeo, né? Eu posso mexer no brilho dele para facilitar a visualização, enfim. E uma dica nessa história se vocês tiverem acesso a um celular que faça a mais de 30 frames por segundo, é melhor. Tá? Então, hoje tem celular, o meu não faz, mas quando eu quero, eu pego da minha filha, o celular que faz a 120, 240, tem celular que faz até mais. Né? Se vocês tiverem acesso, eu não tenho, mas um amigo meu tem, uma amiga, minha mãe, minha irmã, meu irmão, alguém tem,
Se vocês puderem usar, fica melhor. Ok? E se não puder, também dá para fazer do mesmo jeito. Ok? Só vai ajudar vocês a visualizarem melhor. Certo, pessoal? Eu estou me estendendo demais aqui. Dúvidas? Vocês estão aqui ainda? Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Era mais no sentido de trazer para vocês mecanismos. Onde eu olho frames por segundo que a câmera grava, bom, tem duas possibilidades aí. Tem câmera que mostra, que fala para você. Corpo em aula, mente em Nárnia. Tem câmera que diz para você quantos. Mas, basicamente, assim, se ela disser para você, o padrão é 30 frames por segundo. Tá? Se ela disser para você que ela vai fazer um slow motion 2 vezes, é 60 frames por segundo. Em 4 vezes, 120. E é assim que ela vai fazendo. Então, ela diz para você 2, 60, 120, 240, tipicamente é isso. Tá? Ela vai falar para você. Se ela não falar nada, muitas vezes é possível, quero ver se ela traz alguns arquivos desse. É que esse aqui eu baixei da internet, então não sei se vai ter. Esse aqui não vai ter. É possível ver nas propriedades aqui a câmera. Ele informa para você em detalhes aqui. Ó, aqui ele está dizendo que é 30 quadros por segundo, porque era um vídeo inteiro que foi editado, enfim, né? Mas a câmera dele, naquele momento, pegou em 2.000 frames por segundo. Tá? Então dá para ver aqui, ó, também, ó. Você vem, câmera, propriedades, detalhes. Ele vai mostrar para você aqui, ó, quantos faixa de quadros. Ok, gente? O da Isabela só faz em 30, ele não faz slow motion, Isabela. Olha, professor, eu vou falar para você que o meu celular estragou. E daí eu comprei um novo, só que ele é para chegar dia 25. Só que se ele atrasar, daí não sei como é que eu vou gravar, não. Vou ter que gravar com o celularzinho aqui que eu tenho. Você não E tem daí vai ser uma qualidade pior. Você não tem um celular de alguém, hein? Então, eu até tenho, só que a câmera dele é bem ruim. Não, mas ó, gente, fiquem tranquilos. O que eu digo para vocês é que é mais fácil de visualizar. E nesse momento é isso que eu estou querendo de vocês, é que vocês façam um experimento para entender, como é que eu posso dizer? Para entender o fenômeno, é muito mais importante do que os dados coletados. Eu já falei para vocês, os dados coletados vão ser importantes lá em prática laboratorial. Né? Mas daí não é vocês, não são vocês que vão coletar, vocês vão fazer a filmagem, vocês vão ter todos os vídeos, né? Beleza? Agora, é importante para vocês conhecerem. E aí eu dou uma dica para vocês bem legal. Cuidem com a iluminação. Tá? Façam no local claro, se não dá para instalar uma lâmpada, levem para um local claro, façam de dia, use uma iluminação, às vezes, mesmo artificial à noite, tem lugar que fica legal. Então, cuidem dessa iluminação para aparecer bem. Fica bem legal daí, fica mais fácil de vocês visualizarem o fenômeno. Tá? Beleza? E o pessoal aí, ó, que tem slow motion aí, 120, 60, 240, abusa do slow motion. Abusa, porque vai ficar bem jóia. Quanto mais, porque daí vai ter mais frames por segundo, mais pontos vai ter aqui, ó, entre um e outro. Tá? Mais pontos vai ter, porque senão você vai ter ali 3 pontos, 4 pontos, dá para ver, tá? Mas não fica tão ótimo. Perfeito. Tá bom, gente? Estão dispensados.